A regra em relação à propaganda eleitoral é que o pedido de voto, ou qualquer tipo de ato com vistas a obter o voto de um eleitor, ele somente pode ser praticado a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. É a partir desse período em que a propaganda ela está efetivamente autorizada, inclusive com a possibilidade de realização de gastos que serão posteriormente objeto das prestações de contas. Antes desse período, a regra é a vedação de propaganda eleitoral. Entretanto, a legislação nos últimos 10 anos ela evoluiu consideravelmente, tendo em vista principalmente atender à liberdade de expressão e também oferecer uma maior igualdade de oportunidades a todos os candidatos, deixando patente e possível que aquela pessoa que não ocupa um cargo público, por exemplo, que não ocupa uma função pública, que não tem uma visibilidade, ele possa já mesmo antes do período de campanha, ele já possa levar ao conhecimento uma pretensa candidatura, discutir algum tipo de projeto, de pretensão política. A principal característica da propaganda eleitoral antecipada, portanto, aquela praticada antes do dia 16 de agosto, é justamente a existência de pedido explícito de voto. Esse pedido pode se configurar pelo uso da expressão voto em mim ou algumas expressões similares, de conteúdo similar a esse pedido expresso de voto, que é vedado pela legislação. Da mesma forma, também é proibido a realização de gastos em relação a esses atos eleitorais. Apenas alguns tipos de gastos específicos são permitidos, mas a regra é a proibição de qualquer gasto, principalmente gastos de maior monta, que pode vir a configurar, caso a veiculação da mensagem tenha conteúdo eleitoral e configure esse gasto, aí podemos constatar uma propaganda eleitoral antecipada. E em terceiro ponto, o que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada é a utilização de algum instrumento, de algum meio que seja proibido mesmo durante o período eleitoral. Então, por exemplo, no período eleitoral é proibido o uso de outdoor para veicular mensagem com conteúdo eleitoral. É proibido conteúdo eleitoral em site de pessoa jurídica. É proibido conteúdo eleitoral em site de órgãos públicos. Então, se qualquer mensagem nesse período anterior for veiculado por esses meios e tiver conteúdo eleitoral, também será considerado uma propaganda eleitoral antecipada. Durante o período de propaganda eleitoral, já naquele período que é permitida a realização dessa propaganda, os candidatos eles terão a obrigação de verificar o conteúdo de terceiros que eles eventualmente reproduzem em suas redes sociais, em sua propaganda em geral. Essa verificação da veracidade dessa informação é para dar o mínimo de certeza que o candidato tenha em relação à veracidade desse conteúdo. A divulgação de conteúdo que seja inverídico ou que possa atingir a imagem, a honra de outro concorrente, ele, primeiro, acarreta a possibilidade de direito de resposta porque se tenha ofendido e também pode vir a configurar algum crime contra a honra, caso a divulgação desse conteúdo afete a honra de algum outro candidato. O direito de resposta ele possui estatura constitucional e decorre exatamente da liberdade de expressão que deve ser exercida de maneira responsável. Responsabilidade com o conteúdo que se produz, responsável com aquilo que nós reproduzimos, que é produzido por um terceiro. Na linha do que já foi exposto, o candidato ele é responsável por aquilo que divulga, que produz e também aquilo que ele reproduz, aquilo que é produzido por um terceiro. E caso esse conteúdo ele seja inverídico ou que ele macule a honra, além da responsabilidade criminal e eventualmente civil, ele pode também ser obrigado a conferir o mesmo espaço para que aquele que se sentiu ofendido possa utilizar-se desse direito de resposta. É um instrumento que é comum às eleições, justamente para garantir que a divulgação dessas notícias falsas, inverídicas, elas possam ser reparadas no mesmo espaço e na mesma intensidade daquilo que foi objeto de veiculação inicial. Aquilo que restou massificado junto à população como sendo um candidato ficha suja, nada mais é do que a
constatação em relação a determinado pré-candidato ou determinado cidadão da ocorrência de alguma das condições ou das causas de inelegibilidade que são fixadas pelo legislador em obediência a mandamentos constitucionais. A identificação dessas causas impede que o cidadão ele possa pleitear ou possa candidatar-se nas eleições. Como é que o Ministério Público atua para fiscalizar essas questões? Existe um sistema que foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral Eleitoral. Esse sistema, ele é, a cada ano de eleição, alimentado por todos os órgãos que possam dispor de informações, de fatos relacionados aos cidadãos em geral, que possam configurar alguma das situações de inelegibilidade. No período próprio do registro das candidaturas, quando os nomes eles são apresentados à Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, por meio desse sistema, ele faz pesquisa para identificar se algum fato pode ser identificado como uma causa de inelegibilidade e, portanto, após fazer essa análise jurídica, é que é feita a devida impugnação. O fato de constar o nome ou alguma informação nesse cadastro de que o cidadão tem alguma situação que possa gerar inelegibilidade, não significa necessariamente isto, pois sempre se é feita uma análise minuciosa da situação jurídica para ver se aquele fato que foi reportado por algum órgão público, ele traz consigo essa carga de configurar um ato de inelegibilidade.